Cristo está entre nós, está e sempre estará. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs, para a nossa reflexão diária acerca do Santo Evangelho. Nossa leitura sempre retirada do Santo Evangelho de acordo com o calendário bizantino. Hoje nossa leitura é tirada do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do capítulo 17, versículo 1 e depois versículos 18 a 26. Então, 1 e 18 a 26. Fiquemos atentos. Naquele tempo, Jesus elevou os olhos ao céu e disse: Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que creem em mim pela palavra deles. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos, e o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como amaste a mim. Pai, quero que estejam comigo aqueles que me deste, para que contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Caríssimos, qual é o amor com o qual o Pai amou o Filho antes de todos os séculos? Qual é esse amor senão o Espírito Santo Paráclito? O Espírito Santo que nós recebemos, a Igreja recebeu em Pentecostes. Nós individualmente recebemos no sacramento do batismo e no sacramento da confirmação, nós recebemos o seu selo. No selo do dom do Espírito Santo repousa a nossa recepção da promessa do Paráclito. Nós recebemos o Espírito da verdade. Nós recebemos aquele que é o próprio amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai desde antes de todos os séculos. Então vejamos quão belas palavras as contidas nesta prece que nosso Senhor Jesus Cristo eleva ao Pai por nós. E se Ele eleva uma prece ao Pai, é certamente porque o Espírito Santo está nele e a sua oração é guiada pelo Espírito Santo. Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Ou seja, o Cristo veio da parte do Pai para fazer sua santa vontade, para levar o conhecimento do alto, o conhecimento do Pai, a todos os confins do universo. E nós, para que é que fomos enviados? O Cristo nos enviou também a nós, não só aos santos apóstolos, mas como ele mesmo diz, logo em seguida, eu me consagro por eles a fim de que também eles sejam consagrados na verdade. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que creem em mim pela palavra deles. Caríssimos, nós não somos, a Igreja Católica não é uma religião do livro. A Sagrada Escritura tem grande importância para nós? Claro que tem. E, no entanto, a Sagrada Escritura não é a única fonte da revelação de Deus. Nós temos também o magistério da Santa Igreja, nós temos também a Santa Tradição e a Sagrada Escritura. Não podemos ficar simplesmente presos ao livro tão somente. Precisamos compreender o livro através da Sagrada Tradição e do Sagrado Ensinamento, do Sagrado Magistério da Santa Igreja. E além disso, não podemos nos acomodar. Estamos num momento em que a sociedade preza muito por conforto e pelo cômodo. E, no entanto, nós não fomos chamados a ficarmos repousando no comodismo. Não fomos chamados, não fomos enviados para ficarmos confortáveis, mas fomos enviados para levarmos o Santo Evangelho do Senhor a todos os confins da terra, cooperando
ainda que de uma forma muito pobre, a forma como nós podemos, nós devemos sim cooperar com a graça de Deus, que age sempre de maneira magnífica. Deus não precisa de nós, mas Ele quer precisar de nós. Ele quer que nós cooperemos com Sua graça, apesar de Ele não necessitar de nós. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo rezou por nós naquela noite e depois se dignou enviar o Santo Defensor, o Santo Consolador, o Santo Paráclito, o Espírito Santo, aquele amor com o qual o Pai o amou antes de todos os séculos, e aquele amor com o qual Ele próprio amou o Pai desde antes de todos os séculos sobre nós, não foi para que esse amor ficasse contido, guardado, como o vinho fica guardado numa garrafa dentro de uma adega escura durante anos. Não, esse vinho nos foi dado para que seja transbordante, para que recaia sobre outros cântaros. Esse vinho do Espírito Santo, precisamos lembrar que quando aconteceu o evento de Pentecostes, algumas pessoas zombaram dos apóstolos, dizendo que estavam embriagados com vinho doce. E São Pedro disse que não, que ainda era a 3ª hora do dia, ou seja, ainda eram 9 horas da manhã. E, no entanto, com um autor africano, com um autor dos primeiros séculos, eu afirmo que sim, estavam embriagados com o vinho novo das bodas de Caná, estavam embriagados com o vinho da Boa Nova, com o vinho novo da ação do Espírito Santo Paráclito. E nós também fomos presenteados com o vinho do Santo Paráclito, com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos presenteados com o vinho da verdade. A sabedoria preparou o seu cálice e nos deu em abundância. Muito mais do que em figuras, nosso Senhor Jesus Cristo vem a nós e entra em nossas bocas, em nossos corações. O Espírito Santo habita dentro de nós e nos selou com o selo do seu dom. E, no entanto, como é que podemos fazer algo de diferente daquilo que os santos apóstolos fizeram? Assim que o Espírito Santo sobre eles repousou, saíram e anunciaram o Cristo e a boa nova ao mundo. E, no entanto, o que é que nós estamos fazendo? Como é que estamos levando o anúncio de Cristo para nossos irmãos e irmãs? Os cristãos foram chamados assim pela primeira vez na cidade de Antioquia. E, no entanto, cristão, a palavra cristão, não significa seguidor de Cristo, mas sim outro Cristo. Estamos sendo capazes de mostrar o Cristo aos nossos irmãos e irmãs? Claro que nós sozinhos nada podemos fazer, como o próprio Senhor nos disse no Santo Evangelho alguns dias atrás. Fora dele, que é a vinha verdadeira, nós nada podemos fazer. E, no entanto, a sua graça nunca nos falta. O que nos falta muitas vezes é que cooperemos com essa sua santa graça. Porque, como disse, ele não precisa de nós, mas quer precisar de nós. É como um conto antigo, uma história antiga. Nós tínhamos dois monges, um ancião e um jovem, no deserto, e estavam com um burrinho com a carga às costas. Então, durante a noite, o mais jovem se esqueceu de amarrar o burrinho e o burrinho fugiu durante a noite. Então, chegou-se para o mais velho e disse: "Por que é que Deus não impediu que o burrinho fugisse?" Então o mais velho respondeu: "Porque ele queria impedir a fuga do burrinho com as tuas mãos, e tu não cooperaste, tu não amarraste o burrinho." Então, caríssimos, vamos buscar sempre cooperar com Deus. E como é que nós cooperamos com Deus? Em primeiro lugar, crendo no Senhor. E se cremos verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo, cremos verdadeiramente em sua Santa Igreja Católica e Apostólica, que é una. A Igreja Católica, no Ocidente e no Oriente, é apenas uma. Se somos 20 e tantas igrejas de direito canônico próprio, no entanto, temos uma comunhão que não permite que estejamos separados. Estamos todos em comunhão com Pedro e sob Pedro. Algo que é muito importante para nós todos. Estamos com Pedro. Pedro é o vigário do Cristo.
é aquele que apacenta o rebanho em nome do Cristo. Não porque o Cristo precise de Pedro, mas porque o Cristo quer precisar de Pedro. Fiquemos sempre, então, em comunhão, em comum união com o sucessor legítimo de São Pedro, o Papa Francisco. Estejamos sempre em união com os nossos santos hierarcas, com o nosso Papa, com o nosso Patriarca Youssef Absi, com o nosso Bispo no Brasil, Jorge. Estejamos sempre em comunhão com o Santo Sínodo da Igreja Melquita, em comunhão com os bispos católicos do mundo inteiro. Porque nosso Senhor mesmo nos diz, através do salmista, vinde vede como é bom, como é suave, os irmãos vivendo juntos bem unidos. É como um óleo que desce, escorre da cabeça e vai descendo pela barba e chega até a orla do manto de Arão. Portanto, não podemos estar separados. Não podemos atacar o nosso próprio corpo, que é o corpo do próprio Cristo. A cada momento em que alguém se dirige com falta de respeito ao Santo Padre, aos bispos, aos ministros ordenados de Cristo, ou à própria Santa Igreja, esta pessoa inflige uma chaga no corpo de Cristo. É como Cristo levando outra chicotada, outro bofetão. E, no entanto, se nós somos cristãos, precisamos agir cooperando com a graça, de maneira digna do nome de cristãos. O Senhor disse que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. E o que é que estamos fazendo criando cismas e heresias? O que é que estamos fazendo usando de sincretismo religioso, com macumba, por exemplo, ou espiritismo? Estamos infligindo uma chaga no corpo místico de Cristo. Isto é um absurdo, é inaceitável. Não podemos ferir aquele que tanto nos ama. Cessemos, pois, e fiquemos com aquilo que ensina a Santa Igreja Católica. E sejamos um, como o corpo de Cristo é um só Deus, um só Senhor, Jesus Cristo, uma só Igreja, santa, católica e apostólica. O Senhor quer que sejamos um só, porque assim como Ele e o Pai são apenas um, assim nós também devemos ser um, para que Ele e o Pai habitem em nós, através do laço amoroso do Santo Espírito. Precisamos abrir nossos corações ao Santo Paráclito. Ele bate às nossas portas e quer entrar. Abramos, pois, as portas, escancaremos as portas, levantemos as portas, os pórticos antigos, para que o Rei da Glória possa entrar. E quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é Jesus Cristo, vitorioso no combate. Ele que esmagou o mundo, dizendo que não é do mundo e venceu o mundo, e rezando para que nós não sejamos do mundo, e não sendo do mundo, sejamos salvos pelo Pai da corrupção deste mundo de trevas. Lutemos, pois, sejamos apenas sejamos um só coração elevado ao Senhor, porque nós temos nossos corações para Deus. Pai, quero que estejam comigo aqueles que me deste, para que contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Caríssimos, fomos criados para a glória do Senhor, não para o comodismo, não para o conforto do tempo moderno. Por isso, jamais podemos calar nossas bocas. Devemos sempre proclamar o nome do Senhor, sem medo das consequências que nos podem advir, porque o Senhor mesmo nos disse que nenhum fio de cabelo cairá de nossas cabeças, se não for por determinação do Senhor. E o Senhor sabe daquilo que necessitamos. Qual é o pai que dá uma serpente quando o filho lhe pede um pão? Qual é o pai que dá um escorpião ao filho quando lhe pede um peixe? Portanto, confiemos no Senhor. Ele sabe daquilo que necessitamos e jamais nos permitirá passar necessidades, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Se algo nos falta e sentimos falta disso,
Creiamos no Senhor, porque se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Mesmo que passe pela pobreza, mesmo que passe pela penúria, mesmo que passe pelo sofrimento, se o cristão tem a verdadeira paz em seu coração, isso lhe basta. Não que as necessidades do corpo não sejam importantes, mas muito mais importante é a necessidade da salvação. Muito mais importante é a redenção. Muito mais importante é o tudo, é a glória do Senhor. Portanto, os santos mártires não tiveram medo de enfrentar o apedrejamento, o afogamento, a crucifixão, o esmagamento e tantas outras formas de tortura. Que nós também, que não podemos ou não temos a chance de sermos mártires, de entregarmos nossas vidas pelo Cristo, entreguemos nossa vida cotidiana ao Cristo e vivamos com paciência, sem murmurações. Entreguemos mesmo as dificuldades ao Senhor, sabendo e confiando que o Cristo vela por nós e que Ele é Senhor amoroso. Se algo de material nos falta, nada da graça nos faltará, porque o Cristo nos assiste. E para nós não é importante o conforto deste mundo, mas sim o mundo que há de vir, a vida eterna, onde contemplaremos a glória do Senhor. Existe uma ideia muito estranha hoje em dia de que se há sofrimento ou se haverá sofrimento, é melhor que se extermine a vida. Há pessoas que querem encurtar a vida e há pessoas que querem extinguir a vida. Pessoas que defendem eutanásia encurtam as vidas das outras pessoas por comodismo. Por questões materiais, encurtam a vida de alguém, que é uma dádiva que somente o Senhor nosso Deus pode dar e tomar quando vê que isso lhe é bom. Há pessoas que querem abortar crianças, e isso é um absurdo terrível. E dizem, mas teremos um grande problema social. Problema social? Problema social? O que é isso? Uma vida vale muito mais do que um problema social. Se temos crianças que precisam ser adotadas, serão adotadas. Há pessoas que queiram adotar. Se temos pessoas pobres, sempre tivemos pessoas pobres. E muitos de nós mesmos vivemos na pobreza, ou já vivemos, ou ainda vivemos na pobreza. E, no entanto, é muito melhor passar uma vida de sofrimento e viver a eternidade no céu do que jamais haver existido. Reflitamos, caríssimos. Se somos verdadeiramente cristãos, não podemos atacar a própria igreja. Se somos verdadeiramente cristãos, precisamos viver aquilo que a Santa Igreja nos propõe. Se somos verdadeiramente cristãos, precisamos defender a vida humana. Não podemos permitir que a vida humana seja tripudiada. Precisamos defender os idosos, precisamos defender as crianças, precisamos defender os homens e as mulheres. Precisamos defender a todos aqueles feitos em imagem e semelhança de Deus. Não podemos atacar a própria igreja. A igreja é mais do que o nosso próprio corpo. É o nosso próprio corpo. É a nossa mãe. A igreja católica é a nossa Santa Mãe, esposa imaculada do Cordeiro. Portanto, estejamos atentos. Sejamos um, como o Pai e o Filho são um. E assim receberemos o amor com o qual o Pai e o Filho se amaram desde antes de toda a eternidade, o Santo Espírito Paráclito. E então nossas lâmpadas estarão acesas e enxergaremos o caminho que conduz até o cortejo do esposo, que adentra o tálome, que adentra o quarto nupcial, que adentra a vida eterna, e nós estaremos com ele e festejaremos. Ouviremos então naquele dia do Senhor: vinde, bem-aventurados de meu Pai, gozai do reino que vos foi preparado desde antes da eternidade. E nos foi preparado desde antes da eternidade porque Deus nos fez capazes de amar.
E se somos capazes de amar, é porque somos livres. Por isso, não reclamemos do mal que existe, porque se há mal, é porque somos livres. E se somos livres, é porque Deus quer que nós o amemos. Deus quer que o amor viva em nossos corações. Por isso nos deu a liberdade. E nós tantas vezes usamos dessa liberdade de maneira ruim, equivocada, maldosa, e caímos no pecado, ferindo o próprio corpo do Senhor que nos foi tão bondoso. Portanto, voltemos nossos corações ao Senhor, para que o Santo Espírito habite em nosso peito e abra o caminho para nós, para que possamos enxergar em meio às trevas do nosso próprio pecado e voltar ao Cristo e adentrar com Ele o santuário da glória eterna, onde veremos e adoraremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo com bocas infatigáveis, como os santos anjos, tronos, dominações, virtudes, potestades, querubins e serafins, que nos céus clamam sem cessar: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra estão cheios de vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. O Senhor é Deus e nos apareceu, bendito seja o que vem em nome do Senhor, agora e para sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.